Dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência e divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 da ISA Energia Brasil. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.isaenergiabrasil.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitados e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Após a apresentação, que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio de ícone Q&A na parte inferior de sua tela. Por padrão de dinâmica, pedimos que se identifique ao enviar as perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. As declarações contidas nessa apresentação, relativas às perspectivas de negócio da ISA Energia Brasil, as projeções e seu potencial crescimento, constituem-se meras previsões e foram baseadas na expectativa da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes de mudança no mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor do mercado internacional e estão sujeitos às mudanças. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Ela envolve riscos, incertezas e premissas, pois refere-se a eventos que, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA Energia Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos a presença dos executivos da companhia, Rui Chamas, diretor-presidente da ISA Energia Brasil, junto com Silvia Denise Wadar, diretora executiva e relações com investidores, e os demais diretores da companhia. Agora, passarei a palavra para o senhor Rui Chamas. Bom dia, obrigado por participarem da webconferência de resultados do nosso primeiro trimestre de resultado da ISA Energia Brasil. Meu nome é Rui Chamas, eu sou o diretor-presidente da companhia e estão hoje comigo nossos diretores executivos para apresentarmos juntos os resultados publicados na data de ontem e trazer para vocês uma atualização sobre os principais temas da companhia. Por favor, avancemos para o slide número 3. Iniciamos 2025 reforçando nossa situação estratégica como uma companhia que gera valor de forma sustentável e dá vida à transição energética do Brasil. Fazemos isso de forma a alcançar 3 objetivos: sermos rentáveis e eficientes, gerando valor sustentável para os acionistas; manter a confiabilidade, segurança e resiliência, assegurando assim a longevidade corporativa da companhia; e transmitir energia limpa para impactar a sociedade e o meio ambiente de forma positiva. Seguimos focados na execução da nossa estratégia e avançamos na construção do nosso portfólio de projetos já conquistados e autorizados. E além de manter o forte ritmo de investimentos em projetos de reforço e melhorias, evoluímos de modo significativo na fase de construção do projeto Piraquê e também dos projetos Riacho Grande, Jacarandá e Água Vermelha. Com isso, os investimentos do primeiro trimestre de 2025 cresceram 33%, superando a marca de R$ 1 bilhão nesse trimestre. Nossos investimentos são financiados com a geração de caixa operacional da companhia e também com captação de dívidas. No final de março, levantamos R$ 1,4 bilhão com a 18ª emissão de debêntures. Essa foi uma emissão verde, incentivada, e a dividimos em 2 séries com custo de IPCA mais 7,41%, que representou um spread negativo de 32 bips sobre a NTNB 33, do mesmo dia de fechamento da transação. A primeira série totalizou 500 milhões e vencerá em setembro de 33. Para a segunda série, que possui um montante de 900 milhões, contratamos um swap, onde ficaremos expostos de fato a CDI menos 0,60%. Os destaques financeiros ficam por conta, primeiro, da receita líquida ex-RBSE,
que cresceu 18% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Segundo, do EBITDA, que cresceu 2,9% com um avanço de 0,6 pontos percentuais na margem, também em comparação com o primeiro trimestre de 24. Já o lucro líquido da companhia, que atingiu 387 milhões de reais, ele teve uma queda de 17,6%, principalmente devido à maior despesa financeira líquida nesse período. Esses destaques serão aprofundados pela nossa CFO em breve. Seguindo para o próximo slide, comentarei um pouco mais sobre os resultados da companhia. Gostaria de me aprofundar mais nos investimentos realizados e começo falando sobre os projetos Greenfield, que garantem a longevidade da companhia, uma vez que cada uma dessas concessões tem um período de 30 anos adicionais de receita e taxas de retorno média real acionista de 2 dígitos. O investimento nesses projetos cresceu 35% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, atingindo cerca de 800 milhões de reais, que foram destinados aos 6 projetos que temos em nosso portfólio. Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço da construção do projeto Piraquê, principalmente, mas também Riacho Grande, que se encontra em uma fase final de construção, que receberam, respectivamente, cerca de 67% e 20% do montante de 800 milhões que comentei antes. Destaco ainda que os projetos Riacho Grande e Água Vermelha encontram-se em fase avançada de execução e devem ser energizados nos próximos 12 meses a contar de hoje. No total, nosso portfólio conta com 6 projetos em execução e investimento remanescente de cerca de 7,5 bilhões de reais. Esses projetos, quando energizados, habilitarão o recebimento de cerca de 980 milhões de reais de RAP, ou ingresso futuro da companhia. Passemos ao próximo slide, por favor. Seguimos a tendência de investimentos crescentes em projetos de reforço e melhorias observadas nos últimos anos. Nesse trimestre, investimos 306 milhões na categoria, ou seja, 26% a mais do que investido no mesmo período do ano anterior. Nesse trimestre, recebemos novas alterações de projetos, que somam cerca de 300 milhões de reais. Com isso, a carteira de projetos autorizados totaliza aproximadamente 5,5 bilhões de reais, que serão executados até 2029, conforme indicado no gráfico à esquerda. Lembro ainda que esses projetos fazem jus a recebimento de RAP em um montante que varia de 12% a 17% do investimento realizado e tem a missão de aumentar a segurança e confiabilidade da rede, ao passo que minimizam riscos e falhas de equipamentos, diminuem custos de manutenção, atualizam a base de ativos, o que é absolutamente fundamental para garantir um serviço de qualidade para a sociedade. Vale reforçar que os investimentos em reforço e melhorias estão concentrados em contratos renovados, como é o caso da Concessão Paulista, e que a receita de parte dos projetos energizados entre fevereiro de 23 e junho de 27 será recebida a partir das suas respectivas energizações, que são os projetos de grande porte, enquanto outra parte, que são os projetos de pequeno porte, somente terá o seu reconhecimento a partir da revisão tarifária periódica prevista para 2028, quando esses projetos serão reavaliados e blindados na base de remuneração regulatória. Passo agora a palavra à nossa CFO Silvia Wada, que explicará em detalhes os resultados financeiros do trimestre. Silvia, por favor, pode prosseguir. Obrigada, Rui. A receita líquida da companhia cresceu 2,1% para 1,1 bilhão de reais, impulsionada pela receita ex-RBSE, que sozinha cresceu 18%. Além da atualização da RAP pelo IPCA do ciclo tarifário 24-25, a receita ex-RBSE também cresceu devido aos efeitos da revisão tarifária periódica do contrato da Concessão Paulista a partir de julho de 2024, com destaque à incorporação da RAP de projetos de reforços e melhorias de pequeno porte, energizados entre 2018 e 2022, e a retomada do recebimento da anuidade de melhorias, que adianta parte da receita associada à execução das melhorias de pequeno porte, no montante anual de 36 milhões de reais, com recebimento retroativo para o ciclo tarifário anterior, devido à postergação da RTP.
A receita também cresceu devido aos reforços e melhorias de grande porte energizados entre abril de 2024 e março de 2025 e a entrada em operação de Minuano no quarto trimestre de 2024, que é um projeto com um RAP de 50 milhões de reais. Já a receita de RBSE diminuiu 70 milhões devido à redução do componente econômico após a movimentação da base de ativos na RTP da Concessão Paulista. Ao analisar os custos e despesas operacionais com pessoal, materiais, serviços e outros, o chamado PMSO, podemos observar uma redução de 5,4% no PMSO total. O principal motivo refere-se aos custos com previdência privada, resultantes da reavaliação anual realizada em dezembro, sendo que o aumento da NTN-B em 2024 impactou a taxa de desconto utilizada para apuração do valor presente das obrigações futuras, gerando a diminuição de 9,2 milhões na provisão de previdência privada em 2025. Os demais custos e despesas operacionais apresentaram redução de 0,6%. Embora haja eventual sazonalidade distinta entre os anos, a evolução controlada do PMSO gerenciável demonstra o compromisso da companhia com a busca contínua de eficiência e materialização de ganhos de escala, conforme avança na entrega de seu portfólio de projetos. No primeiro trimestre de 25, nosso indicador de eficiência, medido pela razão entre PMSO total e receita líquida ex-RBSE, evoluiu para 29,2%. Podemos passar para o slide 7, por favor. Além do desempenho operacional apresentado, o resultado da companhia foi afetado pelo aumento de 10 milhões de reais no custo com desativação e alienação de bens, reflexo do investimento cada vez maior em reforços e melhorias. O avanço registrado na receita líquida, associado ao controle dos custos e despesas operacionais, resultaram em crescimento de 2,9% no EBITDA consolidado da companhia, que totalizou 923 milhões no primeiro trimestre de 25, com margem de 81,6%, que cresceu 63 pontos base em relação ao primeiro trimestre de 24. O EBITDA das controladas em conjunto também seguiu crescendo e avançou 1,8% para 165 milhões no primeiro trimestre de 25. Além de todos os efeitos já discutidos, o lucro líquido ainda foi impactado pela depreciação, que aumenta de patamar conforme novos projetos são energizados. A variação dessa rubrica reflete principalmente os efeitos da RTP da Concessão Paulista, que reconheceu a eficiência dos investimentos realizados entre 2018 e 2023, aumentando a base de remuneração regulatória, além da energização de Minuano. Outro ponto que impactou negativamente o lucro líquido do primeiro trimestre de 25 foi a maior despesa financeira líquida, resultado do maior nível de endividamento em função das captações feitas nos últimos 12 meses para suportar o crescimento da companhia e do avanço observado nos indexadores das dívidas, CDI e IPCA. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela menor despesa com impostos devido à redução da base tributável. Com isso, o lucro líquido do trimestre diminuiu 17,6% para 337,4 milhões. Passemos ao próximo slide, por favor. Encerramos o primeiro trimestre de 25 com uma dívida bruta de 15 bilhões e dívida líquida de 12 bilhões. Nesse trimestre, realizamos o quarto desembolso junto ao BNDES, no montante de 82 milhões, e concluímos a 18ª emissão de debêntures, em que levantamos 1,4 bilhão em duas séries com custo de IPCA mais 7,41%. Cabe destacar que contratamos swap de indexador para a segunda série, que tem um montante de 900 milhões de reais, alterando seu custo de IPCA mais 7,41% para CDI menos 0,60%, possibilitando dessa forma potencial redução do custo real da dívida em cenário de futura redução da Selic. Em 31 de março, 59% da nossa dívida estava indexada ao IPCA e 36% ao CDI, resultando um custo médio real de 7,2%. O índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida e EBITDA, terminou o período em 3,16 vezes. Atualmente, apenas os financiamentos com o BNDES, que somam 715 milhões, possuem covenants financeiros,
que são medidos pela alavancagem com limite de 3 vezes na relação dívida líquida EBITDA. Cabe destacar que as medições dos covenants pelo BNDES são anuais e realizadas com as informações financeiras de 31 de dezembro, e de forma diligente já iniciamos as tratativas junto ao banco para a obtenção de waiver. Em última hipótese, poderíamos fazer o pré-pagamento dessa dívida antes da medição de 31 de dezembro de 25, para evitar o descumprimento de covenant. Porém, não prevemos dificuldades na obtenção do waiver. O aumento observado na alavancagem já era previsto e está de acordo com o nosso planejamento de longo prazo, refletindo o ritmo dos investimentos associado a uma gestão muito próxima dos custos e avanço físico dos projetos, de forma a garantir a entrega das rentabilidades planejadas e buscar sua superação com uma boa gestão de riscos e oportunidades. Isso é o que nós chamamos de crescimento responsável e rentável, com disciplina financeira para coexistir com a prática de distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui. Obrigado, Silvio. Passemos ao próximo slide, por favor. Antes de encerrar nossa apresentação, gostaria de comentar nosso avanço na agenda de sustentabilidade. O resultado acumulado no ano mostra uma redução de 53% nas perdas do gás SF6. Nesse mesmo período, registramos um aumento tanto no consumo de água quanto energia. Além da redução das perdas do gás SF6, o destaque do período fica pela inauguração da nossa segunda usina solar para alto consumo, no final do mês de fevereiro. Essa usina fica na cidade de Assis, em São Paulo, e possui 214 kW-pico de potência instalada, o que é suficiente para atender 9 unidades consumidoras da Energia Brasil naquela região, e contribuirá para uma redução anual estimada de 17 toneladas de CO2. Tanto o acompanhamento do SF6, consumo de energia, consumo de água, e iniciativas como essa da usina de alto consumo, têm o objetivo de permitir à companhia reduzir ao longo do tempo sua pegada de emissão de CO2, o que temos feito de forma muito disciplinada e ambicionando reduzir o nosso impacto ambiental. Sintetizamos no slide 10 as características e capacidades da Energia Brasil, que foram corroboradas pelos temas abordados durante essa apresentação e têm sido corroboradas pelas apresentações e resultados que a companhia vem apresentando nos últimos anos, de forma a deixar claro o nosso objetivo de maximização de geração de valor sustentável para todos os acionistas e demais stakeholders. O negócio da Energia Brasil parte de um modelo de negócio resiliente, com receitas previsíveis, protegidas como inflação e com uma regulação extremamente bem estruturada, que é a regulação do setor de transmissão no Brasil. Além disso, como uma oportunidade impulsionada pela transição energética no crescimento de novas linhas e oportunidade de crescimento orgânico a partir da necessidade de reforços e melhorias nas linhas existentes, na busca de atualização e modernização dessas linhas, manifestadas com vantagens competitivas que vêm trazendo investimentos rentáveis, como comprovado pelo track record da companhia, baseada numa disciplina financeira que suporta esse crescimento com a distribuição de proventos respeitada a nossa prática de distribuição de 75% do lucro líquido regulatório e somada a uma visão de longo prazo que busca fazer com que o crescimento da companhia se dê de forma sustentável, não só nos aspectos econômicos aqui apresentados, mas também criando impacto social e ambiental positivo. Termino aqui a minha fala agradecendo a cada um de vocês pelo interesse em acompanhar a apresentação do resultado trimestral da companhia e coloco a nossa equipe de relações com investidores à disposição de vocês para eliminar qualquer dúvida que vocês tenham sobre os dados, os números, os resultados da Energia Brasil. Muito obrigado a todos, um bom dia, um forte abraço. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A, parte inferior da tela, e enviar sua pergunta. Reitero que, para fazer perguntas,
deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa primeira pergunta é do Hélio Cunha, analista buy-side. Poderiam atualizar o status de projeto em execução? Algum deles entra ainda em 2025? Bom dia, um prazer. Eu sou o Dairon Rego, diretor de projetos da ISA Energia. Obrigado pela pergunta. Sim, como foi mencionado, neste momento estamos executando 6 projetos de Greenfield. Daqueles 6 projetos, temos 4 projetos em obra, 2 projetos em licenciamento, que estão caminhando conforme o planejado. De aqueles 4 empreendimentos que estão em obra, nós temos em etapa bem avançada o projeto Riacho Grande e o projeto de Água Vermelha. Estaríamos estimando a energização deles durante este ano. O projeto Jacarandá está em obra, está na etapa de terraplanagem, conforme também nosso planejamento, e o projeto Piraquê, que é o maior projeto que está em execução neste momento, está caminhando também conforme o planejado. Além disso, temos estes projetos, de Greenfield, terão na execução nos próximos anos aproximadamente 7,5 bilhões de reais. Além disso, temos projetos de reforços e melhorias que também estão caminhando conforme nosso planejado. Temos aproximadamente mobilizadas 70 obras que representam mais da metade de nossas subestações neste momento em execução em obras. E, finalmente, gostaria de mencionar que temos mais de 6.000 pessoas neste momento mobilizadas nos diferentes empreendimentos com as máximas condições de segurança conforme temos estabelecido. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do João Pedro Herrera. Ele diz: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o João Pedro, analista sell-side do Santander. Obrigada por aceitar minhas perguntas. Tenho 2 dúvidas do meu lado. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre o PMSO? Queria entender se podemos esperar esse nível de custo para os próximos trimestres. Sobre a alavancagem, queria entender se vocês poderiam dar mais detalhes até onde esse número poderia chegar e em quanto tempo, e isso poderia fazer mudanças para a política de dividendos. Olá, aqui é Silvia Wada. Bom, falando sobre PMSO, a principal variação que a gente teve foi pela previdência privada, né? Então, é um efeito não caixa, refletindo muito o cenário macroeconômico no último ano. Então, naturalmente, com esse aumento da taxa de desconto, quando traz a valor presente as obrigações atuariais, esse valor, a obrigação fica, o passivo atuarial fica menor e gera essa despesa reduzida em relação ao que a gente verificou no ano passado, né? Esse é o principal componente. Tirando isso, a gente vê uma certa estabilidade, uma leve queda, mas um valor muito próximo em termos das despesas operacionais, né, o PMSO, em relação ao ano passado. E aí acho que a gente tem 2 componentes principais. Primeiro, a gente vem fazendo um controle de custos bastante forte, acho que é um movimento até cultural dentro da empresa de fortalecimento dessa cultura de busca de eficiência, né? Mas também a gente tem, em alguns casos de serviços, potencial sazonalidade diferente entre anos. Então, pode ser que alguns tipos de serviços tenham volumetria diferente quando compara ano a ano, tá? Mas, no final das contas, a tendência é que a gente continue numa trajetória de eficiência, evoluindo ano a ano, até porque a gente, conforme os projetos vão entrando em operação, a gente vai materializando os ganhos de escala que a gente tem, que é basicamente dizer que cada projeto que a gente energiza,
a gente está diluindo os custos fixos da nossa estrutura corporativa, toda a equipe que nós já temos, não tem um acréscimo proporcional à receita que entra. Então, dessa forma, a trajetória de eficiência vai ser de melhoria daqui para frente. Em relação à alavancagem, até 2027, bom, a gente tem aí 13 bilhões a serem investidos até 2028, principalmente. Nesse período, a gente vai precisar fazer captações para fazer frente a esse investimento todo. Então, é natural que se espere um aumento na alavancagem nesse período, e quando isso está planejado, desde quando a gente participou nos leilões, né, quando a gente assume esses compromissos, e acho que uma boa referência de alavancagem saudável acaba sendo o próprio relatório da Fitch, que é a agência qualificadora, né, que atribui as notas de crédito às nossas dívidas, e que menciona uma banda entre 4 e 5 como dívida líquida e EBITDA, como algo adequado para um momento temporário relativo a um crescimento forte, dado que logo esses projetos entram em operação, e aí, a partir disso, a relação de alavancagem volta a reduzir. E tem também a pergunta se isso vai impactar a mudança para a política de dividendos. Não, na verdade, a gente não tem política de dividendos, temos prática de dividendos, e ela se mantém, não temos nenhum plano de mudar a prática de distribuição de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. A nossa próxima pergunta é do Daniel, analista sell-side do SAP. Podem comentar como enxergam a trajetória de endividamento da companhia para os próximos anos, considerando os investimentos contratados e o que podemos esperar em termos de payout durante esse período? E segundo esses novos projetos, há uma discussão sobre a realização de leilão com a capacidade com foco em baterias. Qual é a visão da CIA em uma oportunidade como essa? Olá, Daniel. Acho que a primeira pergunta a gente acabou respondendo na pergunta anterior, né? Então, vou passar aqui para a segunda. Sobre novos projetos, então, a gente continua na expectativa de um leilão de reserva de capacidade. Entretanto, o que deve vir primeiro é o leilão de reserva de capacidade voltado a hidrelétricas e térmicas, que está sendo postergado, a expectativa é que aconteça esse ano, mais para o fim do ano, e com isso a gente acredita que o de baterias acabe ficando mais para 2026, tá? Mas a gente está acompanhando bem de perto essa evolução, né, regulatória, participando das consultas públicas e monitorando as oportunidades. Enquanto isso, a gente continua aqui aprendendo sobre como operar, aprendendo com o nosso projeto que a gente já tem, né, em registro. E aí eu passo a palavra até para o Bruno para contar um pouco, nosso diretor de operações, para contar um pouco como tem sido a operação dessa bateria. Obrigado, Silvia. Bom dia, Daniel. Exatamente como a Silvia comentou, nessa questão do tema de armazenamento de energia, nós estamos numa evolução constante no processo de operação e manutenção. Posso afirmar que a gente aprendeu muito nesse período. Um bom exemplo desse progresso é que durante o carnaval desse ano nós operamos com banco de bateria todos os dias sem interrupção. Isso permitiu reforçar a confiabilidade do litoral, uma região que lida com uma sazonalidade de população que ultrapassa 6 milhões de pessoas. Cada passo nessa evolução nos posiciona a Easy Energia Brasil como um player sólido e competitivo no segmento de armazenamento de energia. Lembramos que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é da Liliane, analista sell-side
do HSB. Obrigada pela oportunidade. Hoje vocês emitem dívida com... Peço desculpa. Hoje vocês emitem dívida com custo abaixo do CDI. Gostaria de saber em que momento e cenário prática de pagamento de 75% do lucro líquido regulatório poderia ou deveria ser revisada. Oi, Vivi. Obrigada pela sua pergunta. Nós não entendemos que caberia a revisão dessa prática, então a gente mantém o payout de 75% do lucro regulatório. A nossa próxima pergunta é do Maroy Augusto, investidor. Em relação à distribuição de dividendos, a empresa pretende manter a distribuição do ano de 2026, semelhante ao que ocorreu ao ano de 2025, ou existe uma proposta trimestral de distribuição? Olá, Maroni. Nós não temos guidance sobre frequência de dividendos. A gente admite flexibilidade em fazer tanto as declarações de dividendos quanto os pagamentos, mas nesse momento a gente não tem nenhum guidance a dar em relação a isso. Lembramos que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Ricardo Azevedo, investidor. O prazo de 180 dias para um acordo com o governo de São Paulo já acabou. Ainda são mantidas conversas? Podemos chegar a um acordo ainda em 2025 ou acabar sendo decidido pela Justiça? Obrigada. Bom dia, obrigado pela sua pergunta. É Carlos Lopes, diretor jurídico da companhia falando. A boa notícia sobre esse caso é que o nosso caso foi remetido para o Sejusc. Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e que foi inaugurado no dia 22, agora 22 de abril, uma semana atrás. Então, a gente acredita que em breve o nosso caso deve ser pautado para a audiência inaugural de mediação. E essa audiência inaugural deve-se programar várias audiências a partir daí para que as partes tenham a possibilidade de tratar da mediação e discussões. Se nós vamos chegar ou não a um bom termo, a um acordo no final, é algo que ainda é cedo para dizer. A gente tem que percorrer essa mediação, que a gente pode dizer que a gente tem, de verdade, uma intenção legítima de encontrar uma solução amigável. Por isso, nós estamos participando, junto com o Sejusc do STJ, nessa tentativa de conciliação. Acredito que o prazo de 180 dias, então, a partir de agora, é um prazo adequado e factível para que a gente possa ter essas conversas e tentar desenvolver uma solução amigável. Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Felipe Gomes, investidor. A ISA na Colombo soltou um plano de investimentos da USD 30B até 2030, com o acréscimo do EBITDA em 2 vezes nesse período. Quanto o ISA Brasil vai contribuir para esse plano? Obrigado, Felipe. Aqui é Rui Chamas falando. De fato, relendo a pergunta, o que o Felipe pergunta é que a ISA na Colômbia soltou um plano de investimentos de 30 bilhões de dólares. Na pergunta ele diz até 2030, eu faço aqui uma correção. Isso foi anunciado dentro do espírito da Estratégia 2040, para os próximos 15 anos, com a ambição de dobrar o EBITDA em 2 vezes no período. Importante entender que essas são metas aspiracionais da Estratégia 2040 da ISA e das suas empresas, da qual a ISA Energia Brasil faz parte, e elas são formas de manifestar a nossa ambição de seguir crescendo com projetos rentáveis, respeitado a alavancagem da companhia e respeitando também a nossa prática de dividendos. Então, é uma sequência em algo que vocês já conhecem
que a companhia vem praticando no Brasil, a busca permanente de criação de valor, respeitada a disciplina financeira e respeitada a prática de proventos conhecida. Então, a gente acredita que o mercado de transmissão de energia associado à transição energética traz uma série de oportunidades e que a companhia está muito bem posicionada para aproveitar as oportunidades ligadas a toda essa evolução da eletrificação das economias na região onde a gente atua, incluindo o Brasil. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Rui Chamas para fazer as considerações finais da companhia. Obrigado, Natália, pelo apoio. Obrigado a todos pelo interesse na companhia, pelas perguntas ricas que vocês fizeram e pelo interesse em conhecer a evolução dos resultados da companhia, ao mesmo tempo que a companhia segue avançando na sua estratégia de criação de valor para todos os acionistas. Desejo a todos um bom fim de dia e um ótimo feriado amanhã. Obrigado. A conferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 da Energisa Brasil está encerrada. Lembramos que o Departamento de Relação com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada pela participação e tenham todos um excelente dia.